falar sobre a história da igreja. Amém? Vamos estar falando sobre a história da igreja. O início do cristianismo, o início da igreja primitiva. Eu não consigo dizer para vocês quantas aulas vão ser necessárias para a gente se englobar dentro dessa matéria. É um assunto muito profundo. Eu posso já te adiantar, se nós passássemos aqui todo ano estudando a história da igreja, não seria o suficiente ainda. Mas vamos trazer aqui uma grande introdução para entendermos o porquê da igreja, por que foi feita a igreja, qual a nossa importância como igreja do Senhor. Então essa aula que estamos inaugurando hoje é o início da igreja, tá bom? O início do cristianismo, o início da igreja, o nascimento da igreja. Trazer alguns comentários para vocês aqui de início. Vou parar para algumas anotações, porque é necessário anotações aqui hoje. Repetir como eu repito sempre. Leiam o que vocês anotaram, revejam as aulas. Estou ficando um pouco entristecido porque está diminuindo ali as pessoas que estão vendo o curso online, tá bom? Eu falei que na primeira aula, eu não sou youtuber, não tenho intenção nenhuma de se tornar um youtuber, não sei nem o que é direito de ser um youtuber, então a minha intenção não é like, não é curtição, não, a minha intenção é que vocês aprendam, que vocês gravem, é uma tecnologia que nós temos nessa geração, então vejam novamente esses vídeos. Vou insistir para vocês sempre. Tem aqui hoje quantas pessoas, mais ou menos? Umas 60 pessoas. Se pelo menos 60 pessoas verem aquele vídeo inteiro, né, vai passar para frente não, para dizer que viu. Ver inteiro, isso já vai levar uma coração, tá bom? Imagina o coração de Deus. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a igreja primitiva. Alguém tem ideia do que significa primitiva? Início. Primeiro. O que vem primeiro, o início de todas as coisas. Isso aqui nós vamos trazer como nome igreja primitiva. A igreja primitiva ela vai nascer em meados do século I, entre o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo. Primeiro século, no meio desse século, inicia-se a igreja primitiva. Nós muitas das vezes observamos e ouvimos falar a palavra igreja. Alguém sabe definir o que significa igreja? Alguém sabe o significado de igreja? Não sabe? A palavra igreja, ela vem do grego ecclesias. Ecclesias significa tirado para fora. Igreja significa tirados para fora de um sistema, tirado para fora do pecado. Esse aqui é o entendimento do que é uma igreja. Ecclesias no grego, tirado para fora, tá bom? Nós vamos aqui entender um pouco o porquê do grego, já. Eu falei que na aula passada, se eu não me engano, o Novo Testamento todo, ele é escrito em grego. Nós vamos entender o porquê, né? Não vou dar aula de grego, eu sou ainda capacitado para isso, não vou se passar nessa minha limitação, passar matérias limitadas para vocês, não. Não vou dar aula de grego, nem de hebraico, estou me aperfeiçoando, vou chegar nesse ponto um dia, em nome de Jesus, mas vamos entender o porquê que o grego ele entra aqui no Novo Testamento, tá bom? Então, igreja primitiva, igreja significa eclésias, foi tirado para fora de um sistema, qual é o sistema que aqui estava arrasando todo Jerusalém, era o sistema romano, tá bom? Adiantando para vocês aqui rapidamente, um pouquinho de Daniel, o profeta Daniel. Daniel ele tem uma visão, e essa visão ele vai ver reinados, impérios, e Daniel tem visão de monstros, de animais, e cada fera, Daniel ali, ele vai relacionar a um império grego, império medo-persa, império sírio, e como Daniel ele tem a visão da besta maior, ele vai dizer assim, olha, essa é a besta maior, as outras bestas estão mortas, estão destruídas, destronadas. Hoje ninguém sente medo mais da Grécia. Quem tem medo? A gente tem pena hoje, infelizmente, da Síria. Esses impérios que fizeram mal para o povo de Deus foram destronados. Deus tirou todo o poder.
Mas Daniel fala assim, e a quarta besta, a besta maior, essa não será destronada, essa ficará adormecida. Ela vai adormecer, mas ainda vai viver. E que império esse é o Império Romano, tá bom? É um assunto escatológico. Lá mais para o final do ano, nós vamos detalhar como todo mundo tiver uma base, centrado dentro de uma base. Mas o Império Romano, ele nasce aqui nos dias, o Império mesmo nasce nos dias de Jesus, e depois ele vai ser adormecido. Hoje não tem mais Império Romano, está adormecido e vai despertar no tempo certo. Amém? Então vamos lá agora para entender os pilares do cristianismo. Alguém já se deparou por que nós somos chamados de cristãos? Quando nós somos chamados de cristãos? Alguém já observou isso na Bíblia Sagrada? Eu quero que alguém leia para mim Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Atos 11, em voz muito alta, para chegar aqui, se possível, tá bom, na gravação. Se você sentir a vontade, poder vir aqui na frente também. Eu estou falando com pregadores aqui apenas. Todos os pregadores da palavra. Talvez ainda não descobriram essa arte, esse dom, mas todos são pregadores, então eu tenho certeza que ninguém tem vergonha, ninguém vai terminar esse curso tendo vergonha e segue tendo. Amém? Quem pode ler Atos 11, 25, 26, se puder apresentar o livro é melhor, da forma que aprendemos. Amém? Deus abençoe. Na Antioquia, aqui está Paulo, início do seu ministério, está Barnabé. Eu não sei se é possível trazer uma introdução do apóstolo Paulo hoje ainda, tá bom? Quando a gente entrar nas cartas de Paulo, vai ser muito tempo falando sobre Paulo. Se possível, traga uma introdução do apóstolo Paulo hoje. Mas Paulo, ele está aqui junto de Barnabé. Barnabé foi o seu tutor do Novo Testamento. Paulo teve que estudar novamente para aprender o Novo Testamento. Já vamos entrar em detalhe sobre a vida de Paulo. E Paulo está na Antioquia, e esse texto ele vai dizer que existiam multidões, culturas diferentes, povos diferentes, línguas diferentes. E eles vão ser ali ministrados pelo apóstolo Paulo. Paulo vai ensinar, Paulo vai pregar para eles e vai trazer a doutrina do Evangelho sobre a vida deles. E agora a questão que foi levantada, eles começam a questionar como nós seremos chamados: judeus, gentios, não judeus, estrangeiros. E a Bíblia vai dizer naquele momento que pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Ou seja, diversas culturas, diversas línguas, povos diferentes, quando foram ministrados pela mesma palavra, pela mesma ideia, pelo mesmo poder, eles foram chamados cristãos. Amém? Ser cristão é isso. Professar a fé em Cristo Jesus, independente da nossa cultura, independente de nossos costumes, quando nós estamos baseados no Evangelho, nós deixamos nossas indiferenças de lado e todos nós somos chamados cristãos. Alguma dúvida? Então vamos prosseguir. Eu vou falar dos 3 pilares principais do cristianismo. Nós vamos encontrar aqui dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Fala algo para mim, alguém. Lucas. Doutor Lucas, que era companheiro de Paulo, tá bom? Ele escreveu o Evangelho com seu nome. Ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Trazendo aqui o livro que vai dizer o que significa Atos, as atitudes, as ações dos apóstolos. Vamos falar um pouquinho sobre esses pilares agora. O cristianismo, para ele ser inserido no meio, principalmente da classe judia, era necessário ele chegar com uma autoridade. Porque todo cidadão judeu que seria ministrado
pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pelas boas novas, eles eram baseados, fundamentados apenas nas leis. Grandes dificuldades os apóstolos tiveram de convencer essas pessoas a ter uma reforma ali no seu ministério, uma reforma religiosa. Não abandonando o Velho Testamento, mas agora sendo inserido no Evangelho, a época da graça. Então todo pregador tinha que vir com autoridade, com propriedade, não poderia ter dúvida, teria que estar alicerçado na palavra. Então o primeiro ponto para eles provarem que Jesus era o Filho de Deus vai ser a ressurreição. Se quiser botar aí os pilares do cristianismo, primeiro, ressurreição. Quero pedir para alguém abrir para mim, por favor, Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 22, o versículo 44 até o 50. Quem puder ler, por favor. Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 24, 44 até o 50. Quem achou poder ler com voz alta, por favor. Até o 50. São essas as palavras de Jesus, estando ainda conosco. O fim de Deus se disse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento para compreender as escrituras. E disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se apregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Aqui Lucas está apresentando que Jesus sofreu, que ele padeceu, mas que ele ressuscitou. E aí, antes de Jesus ressuscitar, ele vai deixar uma ordem: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está apresentando aqui a ressurreição. Para um judeu ele ser convencido que Jesus era o Filho de Deus, eles tinham que acreditar na ressurreição. Eu comentei com vocês já a quantidade de pessoas mais ou menos em Israel que acreditam em Jesus como Messias. Se eu falei, não lembro se eu falei aqui. Minha mãe teve a oportunidade de passar na mesma região, em Jerusalém, passou no Egito, ficou 15 dias lá. E ali um rabino, explicando para ela, mostrou um bairro dentro de uma cidade, para você ter noção. Um pequeno bairro dentro de uma cidade é a aldeia que existe judeus messiânicos, ou seja, judeus que estão convencidos que Jesus realmente é o Filho de Deus. A grande maioria do Estado de Israel não acreditam ainda que Jesus é o Filho de Deus. Então, primeiro pilar do cristianismo, provar que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu, como Lucas vai dizer, ele padeceu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Né? Quem pode ler para mim agora? Primeira carta de Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 até o 23. Quem pode ler? Vou olhar a Bíblia quanto mais rápido possível para você. 1 Coríntios 15, 20 até o 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre daqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Olha o que Paulo está dizendo aqui, que Jesus
Ele é a primícia dos mortos. Alguém tem um entendimento? Alguém já ouviu falar o que significa isso? Pode arriscar. O que é primícias dos mortos? Primeiro, quem pode arriscar? Primeiro a ressuscitar? Quase. Primícia dos mortos. Jesus foi um homem que morreu, ressuscitou. Mas a Bíblia diz que Lázaro morreu, ressuscitou, né? A filha de Jairo tinha morrido, ressuscitou. Jesus foi o primeiro a morrer, ressuscitar e nunca mais morrer de novo. A filha de Jairo morreu, todos, Lázaro morreu, Paulo ressuscita um jovem, ressuscitou, mas chegou uma hora que morreu. Então Jesus é a primícia dos mortos, ou seja, foi o primeiro que morreu, ressuscitou e nunca mais vai conhecer a morte, com seu corpo glorificado. Esse é o significado de primícias dos mortos, tá bom? Pode anotar aí, estou vendo algumas pessoas anotar. Pode anotar. Amém? Primeiro pilar do cristianismo, base do cristianismo, é a ressurreição. Jesus já não estava mais em vida. Ele tinha como tema central a ressurreição, a cruz de Jesus. Esse é o tema central de qualquer mensagem de pregador. Pregação que não tem cruz, pregação que não passa por Jesus, é uma pregação que não vai convencer totalmente o pecador. Quanto mais acrescentarmos a cruz, quanto mais acrescentarmos a pessoa do nosso Salvador Jesus, mais pessoas vão ser convencidas. Mas eu vou pregar sobre o êxodo, Jesus. Eu vou pregar sobre Davi, Jesus. Jesus se encaixa antes da criação da humanidade, se encaixa depois dos escritos bíblicos e vai se encaixar eternamente. Amém? Só saber usar a pessoa de Jesus. Nós vamos falar isso em cristologia. Jesus, quando Jesus está falando com alguém aqui na Bíblia, é Novo Testamento. Amém? Velho Testamento, Deus. Vamos ter uma aula específica, mas não é nada sobrenatural, isso é fácil de guardar. Jesus falando dentro da Bíblia, Novo Testamento. Velho Testamento, Deus. Amém? Segundo pilar do cristianismo. Escreve aí. Segundo pilar. Algo que tem enfraquecido muitas igrejas. Infelizmente, muitos obreiros se encontram fracos porque não são ministrados por esse segundo pilar. Qual pilar seria esse? Ensino. Segundo pilar do cristianismo da igreja seria o ensino da palavra. Infelizmente a gente passa por tantas igrejas aí e os pastores preocupados, membros, principalmente os membros, preocupados por não ter uma escola bíblica, não ter uma escola de profeta, não ter um momento de estudo. Isso tem enfraquecido essa igreja atual. Vergonhosamente nós podemos dizer que talvez seja a geração mais fraca, biblicamente falando. Infelizmente. Mas nós podemos melhorar isso. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, aprendendo e mudando, esse índice, mudando essa contagem, porque a nossa geração hoje não se encontra mais preparada, biblicamente falando. Digo ao conteúdo. Tem as suas reservas, tem pessoas como vocês que estão se colocando à disposição para aprender, e isso chama a atenção de Deus. Mas grande parte da igreja não senta mais para aprender a palavra de Deus. Não senta mais. E eu estando aqui ministrando essa oportunidade honrosa de estar ensinando vocês, eu automaticamente estou me policiando a sentar para aprender mais a palavra de Deus. Para mim estar aqui não tem aquele automático, não tem.
liga aqui e fala isso. Não. Minha esposa aqui é testemunho. Para mim trazer uma aula como essa, já conhecimentos que nós temos durante esses anos, onde eu passei o domingo praticamente todo preparando, cheguei no trabalho hoje correndo, preparando, porque nós temos que sentar para aprender. Isso falta para a igreja na terra, o ensino. Então você que representa uma igreja aqui, nós somos alguns membros da nossa igreja, representamos a nossa igreja. Se eu pedir para levantar quem que é da igreja aqui, vamos fazer um teste para você ver. Quem que é da igreja que eu congrego quadrangular? Levanta a mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o tamanho da igreja. As pessoas não querem mais aprender a palavra de Deus. Nosso pastor Antônio Carlos não veio, está em uma reunião, o pastor Fábio também está junto dele. Mas digo com todo dele tamanho da igreja, eu amo minha igreja, amo meu pastor, é meu pai, fora da fé, meu pai da minha esposa, cuida de nós. Mas eu digo às pessoas, não querem aprender a palavra de Deus. Então você representa a sua igreja, tem pastores aqui, você tem obreiros aqui, converse com o seu pastor, indique pessoas para fazer o culto de ensino, para fazer uma escola bíblica forte, porque o inimigo não pode vencer essa área, e ele está vencendo. Igreja sem ensino é uma igreja que vai ter uma queda, é uma igreja que vai se esvaziar, é uma igreja que não vai ter milagres, amém? Então vamos lá. Segundo pilar, ensino. Quem pode ler para mim Atos capítulo 2, versículo 42? Todo pilar que eu vou falar aqui, todo momento que eu vou tocar um assunto, eu vou trazer uma base bíblica para você ler que é a palavra bíblica, tá bom? Pregador, professor, ele tem que garantir dentro da Bíblia o que ele está passando, o que ele está tentando convencer as pessoas. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Amém? Início da igreja primitiva. Início de tudo. Se dedicavam no ensino da palavra e no partir do pão. Se dedicavam no ensino da palavra. Quem pode ler para mim? Atos 15, 35. E um já abre Atos 18, 9. Quanto mais rápido, mais conteúdo a gente vai aprender hoje. Atos 15, 35, voz alta aí, para quem estiver aqui na frente, estiver atrás, escutar. Quem pode ler? 15, 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros a palavra do Senhor. Amém? Quem pode ler 18, 9? Atos ainda. Atos dos Apóstolos 18, 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales. Amém? Algumas traduções falam ensino e não te cale. Está vendo as orientações? As primeiras orientações da Bíblia. Não está dizendo assim, ó, façam grandes congressos, grandes festivais. Não. Ensine a palavra. É necessário o ensino da palavra, é necessário o aprendizado da palavra. Primeiros pontos para a sua igreja ser forte, baseado na ressurreição de Jesus e no sacrifício de cruz do Calvário. Segundo ponto, ensino da palavra. Ame o ensino da palavra. Senta para aprender a palavra de Deus. Irmãos, quanto mais eu leio, mais envergonhado eu fico. Eu gosto de ler pregadores de séculos passados. E eu vou ler a biografia dessas pessoas, eu me sinto envergonhado. Eram pessoas que iam no meio da mata. Pessoas que liam 10 horas por dia. Que voltavam para sua casa antes de tomar um banho, ajoelhavam e ficavam 8 horas orando a Deus, para Deus dar um entendimento do que lê no dia seguinte. Eu falo para você que a nossa geração, ela tem grandes condições de fazer melhores que essas pessoas. Ele ia para o meio do mato. Hoje uma pessoa pode ligar um ventilador, ligar um ar-condicionado, pode ficar tranquilo em uma rede, e nós estamos negligenciando isso. Nós estamos negligenciando isso.
O ensino é primordial. O estudo da palavra é necessário. Todos nós estamos fazendo teologia. Se nós não lermos a nossa Bíblia, não vai adiantar nada. Necessário ler a Bíblia Sagrada. Lembra a tarefa que eu dei no primeiro dia de aula? Leia 5 capítulos por dia. Em menos de um ano você vai ler a Bíblia inteira. 5 capítulos por dia já foi contado, já contei. Não dá 15 minutos no relógio, 15 a 20, dependendo do capítulo. Você não gasta 20 minutos do seu dia lendo 5 capítulos da Bíblia Sagrada. É necessário o ensino, tá bom? É necessário você sentar com o seu pastor de uma maneira inteligente, convencer o seu pastor que precisa ter uma escola bíblica dominical, precisa ter uma escola profética, uma escola de teologia, mas não tem professor. E você? Como que eu comecei a dar aula aqui? Primeira vez que eu dei aula foi aqui na nossa igreja. Eu preparava a aula, não sabia nada do que eu ia aprender. Aquilo que eu aprendia, eu passava no outro dia para os irmãos. Logicamente, muito mais limitado. Você vai aos poucos aprendendo. E era o conteúdo. Tudo para mim era novidade. Mas no dia de hoje disse que eu ia dar aula. Que eu ia ensinar. Eu falei para vocês que o testemunho primeiro de aula, que estava em cima do andar, e o meu pastor profetizou a minha vida. E eu peguei aquela profecia. Então eu preparava, era tudo novidade. O Evangelho de Mateus foi escrito. Esse de Mateus foi para quem? Para os hebreus judeus. Então eu preparava uma aula. E assim eu comecei. E Deus nos abençoou passando por diversas igrejas e estamos aqui hoje. Então você tem a responsabilidade de inaugurar uma escola bíblica na sua igreja, se ainda não tem. Amém? Tem aqui, nós estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te apoiar, te motivar. Então seja você o encorajador. Não permita mais a sua igreja negligenciar o ensino da palavra. Amém? Vamos lá. Terceiro pilar, terceiro ponto fundamental do cristianismo, da igreja. Quem pode ler Atos 4, 30 até o 36. Atos 4, 30 até o 36. Amém? Olha, porque os apóstolos se baseavam, nós falamos aqui, na ressurreição de Cristo Jesus. E qual que é o terceiro pilar? Anota aí. Oração e divisão de bens. Terceiro pilar fundamental para a igreja crescer. Ser propagado o Evangelho, oravam e dividiam os bens. Eu não sei se a irmã chegou no ponto do versículo, se não chegou, está antes, um pouquinho depois. Vai dizer que nesses dias não havia pessoas carentes, não havia pessoas necessitadas. Oração e divisão de bens. Terceiro ponto do cristianismo. Você viu que eles oravam, depois eles pregavam com trepidez. É a oração que dava poder àqueles que eles estavam aprendendo. Eles ministravam, eram ensinados. E tudo que eles aprenderam,
Agora eles oravam, o poder da oração colocava tripidez, colocava autoridade, ousadia na mensagem deles. Interessante que eles começam agora a pregar depois que aprenderam, depois que oraram. E quando eles oraram, esse texto vai dizer que estremeceu aquela região que eles estavam. Deus manifestou com poder naquele lugar. Preste atenção, o pilar, esse terceiro pilar. Oravam, receberam poder, capacitados na palavra de Deus, pregadores. Agora eu vou falar que ele é um grande pregador, que passava pela ministração do próprio Jesus, dos próprios apóstolos. Qual foi o primeiro item que o Espírito Santo extraiu deles? Oraram, receberam poder. Leram, receberam conhecimento. O que o Espírito Santo agora quer ensinar a eles? Primeira coisa que vocês vão fazer: dividir os bens. O texto que a irmã leu disse que ninguém se considerava dono dos próprios patrimônios. A igreja primitiva, ela vai ser levantada e mantida de doações, segundo que Deus propõe no coração de cada um. É necessário. A igreja precisa de ajuda. Igrejas aí fora precisam de ajuda. Não vou mencionar aqui, mas muitos pastores nos procuram, que estão quase fechando as portas. Muitos pastores têm sonhos que para nós é tão normal. O pastor tem sonho de colocar uma fechadura, o pastor tem sonho de colocar um pequeno vidro. Pastores sonhando em sem condições. E a igreja primitiva que buscou oração, que buscou poder, que buscou entendimento na palavra, ela também dividia os seus bens. Esses são os 3 pilares da igreja primitiva, do início do cristianismo. Tá bom? Ressurreição, ensino, oração e divisão de bens. Alguma dúvida? Alguma pergunta relacionada ao que falamos aqui? A divisão de bens, no caso, era esse caso do dízimo e oferta? Não, doações. Aqui era doações. O texto, é que eu não peguei o texto inteiro. O texto vai dizer que eles iam ao pé dos apóstolos e ofereciam fazendas, ofereciam plantações, colheitas, em prol da multiplicação da igreja, da propagação do evangelho. Eles tinham que manter aquela propagação. Vamos entrar nesse assunto já aqui, sobre a obra missionária. Sem uma obra missionária, sem uma ajuda missionária, o evangelho não seria propagado. Tá bom? Como se faz um missionário? Um coloca o pé na estrada e vai, e o outro coloca a mão no bolso e envia. Assim é feito o missionário. É que muitas pessoas não compreendem isso. Não é o que vou, o problema não é meu. Não é o que vou, não tenho obrigação. Mas ser missionário, uns vão colocar o pé, uns vão colocar a mão no bolso e vão ajudar. E eu posso falar isso para vocês, que eu e minha esposa, nós somos missionários, nós pregamos, vocês nos conhecem, e nunca a gente fez uma obra missionária fácil. Você está conversando com o meu pastor, pode aparecer uma quantia na nossa conta um mês antes. É chegar na semana, prova. Missões é prova. É que a gente não tem ainda a liberdade de filmar, porque o crime organizado é muito grande. E você filmar os lugares que a gente passa. Lugares onde tem rede de esgoto, você nem olha para a eletricidade. Se você olhar para a eletricidade que tem um técnico eletrônico, você acha que vai explodir tudo. Lugares precários. Missão nem sempre vai ser fácil. Mas o que é a missão? Uns colocam o pé, outros colocam a mão. Aqui eles estavam fazendo missão. Quem ia sair pregar? Os apóstolos. Mas as pessoas chegavam ao pé dos apóstolos e dividiam os seus bens. Ou seja, eu não vou, mas um pedacinho de mim vai. Lembra que eu falei aula para vocês aqui? A gente está indo para lá, mas vamos levar um pedacinho de cada um de vocês. Uns nos ajudaram, uns oraram por nós. Então todo mundo que teve o mesma percepção, mesmo desejo dessa obra ser bem feita, eu tenho certeza que foi participação em cada mensagem que foi pregada, e assim é com todos os missionários. Amém?
É. dias, eles me têm, né? E aí eles morrem, porque a gente dá exatamente 20% da vida. Não, sim. É assim, a oferta é o que propõe no coração. O que eles faziam nesse caso de Ananias e Safira? Eles davam um determinado valor, ó, eu vou vender aquela caixa de som por R$1.000 e vou depositar os R$1.000 ao pé dos apóstolos. Só que ele vendia por 5.000 e depositava 1.000. A oferta sempre foi, a Bíblia ensina, o que propôs no coração. Ou seja, Deus não estava cobrando quantidade. Eu tenho 100 fazendas. Eu vou vender a 100, eu vou dar. Vou vender uma, eu vou dar. É o que propôs no coração. Mas com lealdade. Bem? Era lealdade. Uns davam fazenda, uns tinham fazenda, davam um boi, uns davam um ovo de uma galinha, mas não davam. É o que propôs no coração. Amém? Alguma dúvida? Para a gente prosseguir? Então vamos lá. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê o grego ele vai entrar aqui nessa parte, porque ele foi fundamental. Irmãos, às vezes a gente dá aulas em outras igrejas, ou prega sobre esses assuntos. Eu comentei aqui na aula sobre a página em branco. Não? Isso é necessário. Quem pode abrir para mim sua Bíblia aí? Acabou Malaquias, último capítulo, vira a página. Quem encontrar a primeira página em branco aí para mim, por favor. Depois de Malaquias, acabou o último verso. Isso. Todo mundo abre a Bíblia, conta essa página em branco aí. Acabou Malaquias antes de Mateus. É a divisão. Velho ao novo. Acredito que todas as Bíblias têm. Eram para ter as antigas, mas como tem muita Bíblia de estudo hoje, no caso da irmã, no Novo Testamento não tem a página em branco. Aí ela ia atrás. Isso. Todos acharam a página em branco? Pode ser, irmãos, que eu não conheço todas as Bíblias de estudo. Pode ser que alguma não tenha mais essa página em branco, mas é fator fundamental ter uma página em branco, porque tem uma explicação sobre isso. Um dia eu preguei lá no Rio de Janeiro sobre essa página em branco, abri a página e não li nada. Deus tinha dado esse assunto, esse estudo, fala muito para nós. Mas vira uma divisão, sempre vai ter, igual da pastora. Está a página em branco do Novo Testamento, mas tem a página em branco. Então, eu vou explicar rapidamente para a gente entrar aqui dentro do assunto. O que significa essa página em branco? É uma passagem do Velho Testamento ao Novo Testamento. Isso significa período intertestamentário. Intertestamentário. Um testamento para o outro. Amém? Por que da página em branco? Significa o silêncio dos profetas. Deus passa mais de 400 anos sem usar ninguém, nenhum homem, como seu porta-voz na terra. E há quem diga, assim, buscar o conhecimento dessa cultura, dizer que Deus não trabalhou, Deus não fez nada. Pelo contrário, a página em branco significa o período que Deus mais trabalhou na Bíblia Sagrada. Não falava com as pessoas, porém, Deus vai usar impérios que seriam inimigos, como Roma, como os gregos que vieram antes, e esses impérios que tinham atributos, que tinham impostos a serem recebidos, eles vão facilitar a construção de sinagoga, eles vão ajudar os judeus, permitir, melhor dizendo, os judeus a construir sinagoga, eles vão mudar o cenário de Jerusalém, vão renovar Jerusalém, vão fazer ruas novas, comércios novos, edifícios novos. Foi o tempo da preparação de Jerusalém. Deus preparou Jerusalém nas entradas de cidade, nas divisões de distritos, onde tinham barreiras, tinham dificuldade das pessoas passarem. Deus preparou primeiro o estado geográfico de Jerusalém. Arrumou as estradas, arrumou os portais, e tudo preparado. E esse período dos 400 anos, Jesus veio e visitou cada sinagoga que ele passou. O que eu aprendo com isso? O momento que Deus não fala com a gente, é o momento que a gente tem que preparar a nossa sinagoga para Jesus vir e nos ensinar. Tá bom? Página em branco
período intertestamentário, um testamento para o outro. Deus não usou nenhum profeta, porém Deus trabalhou mudando o cenário de Jerusalém, reformando Jerusalém, construindo novas vias, novas pontes, um acesso ficou mais fácil para que Jesus andasse por toda Jerusalém e na sequência os apóstolos pregassem a palavra. Alguma dúvida? Intertestamentário. Intertestamentário. Lembra do Inter, rival do Grêmio, depois testamentário. Irmãos, no século IV, vamos prosseguir, antes de Cristo, um imperador conhecido mundialmente, ele é levantado. Quem nunca ouviu falar em Alexandre o Grande? Um homem que tinha muita sabedoria. Ele é criado baseado em filosofias, em grandes pensadores. E esse homem ele tinha uma ideia no seu coração. Ele queria conquistar o mundo. Ele propôs conquistar o mundo. E nessa época as pessoas realizavam campanhas. O que era uma campanha? Hoje campanha é um culto de 3 dias, 4 dias é uma campanha. Campanha nessa época era invasões. Realizavam campanhas, invadiam patrimônios, invadiam nações. Mas Alexandre o Grande ele quer imitar uma invasão que os imperadores medo-persas faziam. Todos os impérios, quando estavam no auge da sua força, eles invadiam, matavam, destruíam, e era sob sangue, sob espada, que eles adquiriam e conquistavam os países. Mas no Império Persa, eles inauguraram uma técnica, e Alexandre Grande ele vai agora imitar essa técnica. Ele entrava dentro das nações, ele se orientava com a cultura das pessoas, ele ganhava o aspecto das pessoas, convencia as pessoas que ele era bom, e assim ele conseguia dominar aquela região. E com o passar do tempo, Alexandre o Grande ele vai conquistar grande parte do mundo. E aí você já ouviu falar, eu acho, se não ouviu você vai notar, ele vai agora pregar o helenismo. Nota aí, helenismo, com H. Helenismo. O que é helenismo? Vou explicar para você. Seria uma globalização, uma só cultura, uma só língua, uma só filosofia. Alexandre o Grande ele quer conquistar o mundo, ele quer inserir a cultura grega no mundo também. Então ele coloca a língua grega, e nessa época a língua grega foi como se fosse o inglês nos dias de hoje. Era uma língua mundial. Por isso que o Novo Testamento, 4 séculos antes de Cristo, quando Alexandre o Grande veio, quando ele implantou essa ideia, o Novo Testamento vai ser escrito no grego. Né? O Velho Testamento foi escrito em grande parte no hebraico. Mas os pais da igreja, eles vão dizer que nesse momento foi necessária a tradução do Velho Testamento para o grego também, para compreender o Novo. Porque o mundo falava apenas a linguagem grega. Então por isso que você vai ouvir falar vários textos no grego. Por que eu falei na primeira aula aqui? Toma cuidado você que prega. Vai pegar um texto escrito por Paulo, aí você fala assim, mas essa palavra no hebraico significa isso. Não se arrisque a falar isso. Pode ser que essa palavra se tenha no hebraico, mas o Novo Testamento é no grego. O Velho Testamento nem tudo foi escrito no hebraico. O que eu ensino às pessoas que estão pregando? Pegou uma tradução, não fala com a certeza a língua, fala que no original significa isso. Tá bem? Essa palavra no original significa isso. Alguma dúvida? Hoje tem que olhar para os dois lados, né? Deus é bom. Então, o Alexandre o Grande, ele aqui contribui também para a propagação da palavra, sem saber, não era convertido não. Não era convertido. Segundo os historiadores, ele se intitulava um semideus.
Ou melhor, as pessoas o intitulavam como semideus. E na hora da sua morte, ele vai dizer: eis aqui o Deus que vocês disseram que existia. Ele está prestes a morrer. Não fala de sua conversão, mínima ideia sobre a sua salvação, mas no final da morte ele reconheceu: eu não sou Deus, estou prestes a morrer. Amém? Então vamos lá, Atos 13, versículo 1 até o 3. Quem pode ler? Atos 13, versículo 1 até o 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirena, Manaém, que foram criados com Herodes. Amém? Olha o que o texto diz, na igreja de Antioquia. Você prestou atenção que grande parte das leituras hoje citou o nome Antioquia? A maioria das leituras hoje foi da Antioquia. Igreja de Antioquia, alguém estava na Antioquia, pela primeira vez na Antioquia foram chamados cristãos. Paulo estava na Antioquia e ensinava. E eu falo para vocês por que a igreja de Antioquia ficou marcada na história. Milhares de igrejas, centenas de igrejas, no Novo Testamento ele vai citar. A igreja de Antioquia ficou marcada na história. Esse texto, Atos 13, 1 até o 3, vai dizer que tinha um homem desconhecido ainda como pregador, Paulo, está junto de Barnabé, e o texto com ênfase vai falar da grandeza das pessoas que estavam junto dele. Vão agradecer os mestres, os teólogos, estudiosos, pessoas muito capacitadas que estavam ali dispostas a fazer a obra de Deus. E vem Paulo, eu acho que não vai dar tempo de falar um pouco hoje sobre a introdução de Paulo, mas todo mundo conhece um assassino, um homem cruel, quando era Saulo ainda. Ele se converte ao cristianismo, ele está no meio de uma igreja, só tem grandão, só tem cobra. E está junto de Barnabé, seu professor. E agora, quando eles estão no meio daquelas pessoas requisitadas, o Espírito de Deus chega e assopra o nome de Paulo e Barnabé, dizendo que eles seriam enviados para fazer missão. Aprenda com isso. O ministério não nasce no coração de um homem. O ministério nasce no coração de Deus. Deus escolheu Paulo e Barnabé no meio de mestres, pessoas capacitadas. O texto é claro e narra isso. Grandes homens, cheios do intelectual, cheios do conhecimento, mas Deus escolhe Paulo e Barnabé. E por que Antioquia fica marcado na história? Porque Antioquia envia os primeiros missionários aos gentios. Ela enviou, ela contribuiu, foi o que eu falei aqui quase agora. Missão se faz em ir e em enviar, em apoiar, em patrocinar. A igreja de Antioquia vai enviar, vai patrocinar a viagem, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E Paulo passa por diversas cidades, diversas capitais, implanta centenas de igrejas, e através dessas igrejas foram implantadas por Paulo, o evangelho chegou até nós. Está entendendo? O efeito da missão. O que uma missão pode causar? Você vai numa cidade, você prega, uma mensagem que você prega pode entrar no coração de uma pessoa. Essa pessoa tem um chamado para mudar a história de todo um país. Por isso é necessária a missão. Já me perguntaram uma vez, mas por que você viaja para lá e para lá não tem pregador? Porque Deus ele trabalha no mistério. Se eu pregar só aqui na igreja que eu congrego, pode ser que as pessoas dizem, Deus, mas ele conhece. Tem revelações que Deus dá para nós. Quem é pregador sabe o que eu estou falando. Deus dá em outras igrejas e não dá na nossa igreja. Por quê? Porque depende da revelação, do grau da revelação, as pessoas podem questionar. Não é na minha igreja, todas as igrejas. Mas ele conhece, ele sabe o problema. Então por isso tem um missionário. Deus leva de um lado, traz de outro lado, leva para um país, traz de outro país, de uma cidade para o outro. É a viagem, a obra missionária, porque ele trabalha em mistérios, ele trabalha em revelações, conhecendo a dificuldade da crença humana. Ele levanta missionários para pregar a palavra. A igreja de Antioquia é marcada na história, porque, olha o que chama atenção, as pessoas mais capacitadas que Paulo poderiam se levantar e dizer assim, não,
Quem é Paulo? Por que Paulo? Eles receberam a mensagem do Espírito Santo que não seriam eles. Eles ali talvez se entristeceram o coração, porque é normal, queriam fazer, mas do mesmo modo, quando entenderam que não iam fazer, eles vão enviar os missionários, eles vão ajudar os missionários, e foi propagado o Evangelho, multiplicado o Evangelho, e você sabe que através desse homem, o apóstolo Paulo, o Evangelho chegou até nós. O Evangelho, se fosse no entendimento dos discípulos, não sairiam de Israel, tá bom? Se fosse no entendimento limitado dos 12 discípulos, o Evangelho não sairia de Israel. E Deus, entendendo a limitação da interpretação deles, tira eles de cena, pega ali um cadeiro, coloca na presença e ele vai levar o Evangelho a todas as nações. Esse é o propósito da missão. Alguma dúvida? Então vamos dar sequência. A obra de Deus, irmãos, a igreja, ela crescia, as pessoas se dedicavam, o crescimento foi muito grande, muito grande. Se você ler quando Pedro ele vai pregar a palavra, Atos capítulo 2, quando ele está pregando a palavra, a Bíblia fala de quantas pessoas aceitaram Jesus? 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Isso é um avivamento. Vou explicar para você o que é avivamento. A palavra avivamento significa reacender, ligar algo que já estava ligado. Fogo uma brasa que foi acesa. Algumas pessoas têm um entendimento ainda limitado que avivamento é cambalhota, avivamento é rodopiar, não. Vou mostrar para você o que é um avivamento. Atos capítulo 2 diz que desceu o Espírito Santo sobre os cheios, renovados, confirmação do Espírito. Mas o avivamento não aconteceu naquele cenário. O avivamento não foi naquelas 120 homens que receberam o poder. O avivamento aconteceu quando Paulo pregou a palavra e 3.000 almas aceitaram a Jesus. Por quê? Porque foram reacesos. Pessoas que nasceram na presença de Deus, criados por Deus, mas agora vão ter uma separação de Deus por não acreditar em Jesus. Os mesmos 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus através da pregação de Paulo, de Pedro, foram os mesmos que gritaram: Barrabás não, crucifica ele. Os mesmos 3.000 que estavam ali foram os mesmos que estavam gritando, dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então Pedro vai pregar, a palavra entra no coração e eles vão ser novamente reincendiados. Então escute isso, nunca mais esqueça: não existe avivamento se não tiver palavra de Deus. Onde a palavra não tiver sua fala, nós não podemos dar os nossos ouvidos. Amém? Avivamento é fundamentado na conversão de almas. Isso é o avivamento que Jesus espera de nós. Então agora os discípulos estão pregando, aconteceu aquele avivamento, almas estão aceitando a Jesus, e a igreja crescia muito. Talvez foi o maior crescimento da história da igreja, foi nesse início, foi propagado muito rápido, mas como todo crescimento existe um levante, não é assim? No seu ministério, no meu ministério, começou a crescer, tem um levante. E quando não faz nada, se é legal, se é amigo, começou a fazer, já não te chama mais nada, se já não é tão legal, a moda hoje você está mal, o pregador está mal, o cantor está mal, porque como você fazia, ninguém te valorizava, ninguém te enxergava. Começou a fazer, não querer te julgar, não querer te questionar, e isso é normal, faz parte. Começou aqui um levante. As pessoas estão vendo que a igreja está crescendo, então vamos pregar agora o que é a heresia. Alguém sabe o que é heresia? Pode levantar a mão. Heresia é o ensino contrário ao conhecimento, ao que nós entendemos que é verdade. Isso é uma heresia. Então começaram a pregar heresias. Primeiro a começar a pregar heresias é um camarada chamado Marcião. Pesquisa depois da sua casa. Não temos tempo de entrar em todos os detalhes. Ele vai criar o marcionismo. E ele começa a dizer que ele tinha um entendimento, foi dado a ele um entendimento que não foi revelado aos apóstolos.
Ele começa a pegar textos bíblicos, ele vai mudar. Nós temos uma aula sobre hermenêutica, arte de interpretação, vamos aprender isso, a aceitar, a respeitar o que o texto está dizendo, não muda o texto. E agora o marcionismo começa a mudar, ele diz assim, ó, a revelação foi dada a mim, somente a mim. Toma cuidado quem vai falar com você nas ruas, que te pagam ali, esses missionários enviados que não são de Deus, e pessoas líderes deles, que receberam revelações dizendo a Bíblia está errada, o ensino está errado, escreve essas coisas novas agora. Então esse Marcião, ele começa a pregar isso. Mas levanta uma oposição, a própria oposição, tentando enfraquecer o cristianismo. Levanta os famosos gnosticismo. Alguém fala sobre gnosticismo? Os gnósticos. O que esses camaradas pregavam? Eles diziam que o sacrifício de Jesus não foi autossuficiente. Eles diziam assim, ó, Jesus foi um bom homem, ele foi um mensageiro da paz, porém o sacrifício não foi autossuficiente. E eles começam a pregar que a alma era presa ao corpo. Eles diziam que o corpo era o cativeiro da alma. E uma forma de libertar a alma era se mutilando, se cortando, pessoas flageladas. Então começa aqui o início dessa heresia, e tudo isso era para tirar a divindade de Jesus, tirar a soberania de Jesus. Então o cristianismo agora, além de tentar convencer as pessoas que tinham um coração duro, eles tinham a concorrência de pessoas hereges, pessoas que estavam se esforçando para impedir a palavra de Deus ser pregada. Então isso é normal. Não é na sua igreja só não. Não é só na minha igreja não. Não é só no seu ministério não. Vão se levantar. Mas nós que somos cristãos, que temos a base bíblica, nós temos que ter a autoridade, não se acovardar, levantar a cabeça, enfrentar qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de defamação ao nosso Senhor Jesus e ir para frente e pregar o Evangelho. Amém? Vamos lá. O que acontece? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, eu nem ia falar sobre esse camarada hoje. E vou ter que entrar um pouquinho aqui na vida de Paulo. Quantos minutos? Tem uns 15 minutos. Para mim falar aqui do outro assunto. Eu pensei que ia conseguir dar essa primeira parte, não deu, mas tá bom. A gente vai dando continuidade. Importante ficar bem explicado para não ter dúvida. Entra em cena um camarada chamado Nero. Escola você aprendeu sobre Nero. Também tenho certeza que você esqueceu, que é normal. Não foi nenhum super-herói para nós. Nero, ele vai ser um camarada que ele vai, segundo grande parte dos comentaristas, ele queria destruir o cristianismo. E para destruir o cristianismo, ele precisava pegar o principal, o líder do cristianismo, apóstolo Paulo. Não vou falar da introdução dele nessa aula. Ele prende o apóstolo Paulo. Mas como que ele ia parar o cristianismo? Como que ele ia prender Paulo? Que fundamento ele tinha para liberar uma lei para prender os cristãos? Segundo os historiadores, ele vai incendiar Roma. O próprio Nero, ele vai incendiar Roma. Se alguém tem alguma dúvida, irmãos, Roma não é na Itália, tá bom? É em Jerusalém, províncias dominadas por Roma, por romanos. Eles criaram ali sua cidade, criaram sua nação dentro de Jerusalém. Então eles vão agora incendiar. Mas o camarada é tão astuto que ele incendeia parte de Jerusalém, parte das províncias romanas, e somente onde moravam cidadãos judeus ele vai preservar. Ou seja, nos bairros ao redor, quem mora por aqui? Salvador, ele preservou, aí Secap, Santa Marina, Parque dos Príncipes, e preservou os cotidianos judeus. Ou seja, vamos fazer um levantamento, morreu pessoas ali, incendiou ali, somente onde tem judeu, não pegou fogo, e não foi quem? Os judeus que incendiaram Roma. A culpa cai em cima do cristianismo. E quando a culpa cai em cima do cristianismo, precisavam prender primeiro o líder, Paulo, o apóstolo. Prenderam Paulo. Nero era tão cruel, que ele mandou prender todos os cristãos que encontrassem na rua. Os cárceres em Roma agora estão superlotados. Então Nero ele manda agora crucificar todo crente, todo cristão. Comentaristas vão dizer que nessa época acaba a madeira ali nos províncias. Não tem madeira mais para crucificar. Nero ele manda submergir as pessoas ao piche.
criança, homem, mulher, idoso, e estendia em varais humanos, incendiava, e fazia ali em praça pública ao anoitecer, como luminares, crentes morrendo. Nero, com toda a sua força, com todo o seu ódio, ele vai se levantar determinado, de uma só vez, a anular a igreja. Aí se você ler o apóstolo Paulo escrevendo na carta de Timóteo, lá na segunda carta, ele está preso, ele sabia que ia morrer, já não tinha dúvida alguma, ele sabia que ia morrer. Ele vai escrever uma carta, ele vai incentivar um dos seus discípulos, que era Timóteo, que era um pastor jovem da cidade de Éfeso. Todos os líderes da igreja de Éfeso abandonaram o medo, fugiram com medo da perseguição, com medo de ser mortos. Timóteo, um pastor novo, aparentemente despreparado, mas foi discipulado por Paulo, se encontra quase sozinho na igreja. Paulo escreve 2 cartas para Timóteo, dizendo que ele combateu um bom combate, mas ele está motivando a Timóteo a não desistir. Paulo, no momento da sua maior dor, imagina o sofrimento de Paulo. Você é decapitado, os meus irmãos estão sendo incendiados. Ele tinha tudo para sentar naquela cadeia e murmurar, e querer ali exclamar o seu ódio, apresentar o seu ódio, mas ele escreveu uma carta dizendo a Timóteo: não desista, a igreja não pode acabar, a igreja precisa continuar. No momento da sua dor, no momento do seu luto, ele vai dizer: a igreja está nascendo e a igreja nunca vai morrer. Amém? Esse é o entendimento do apóstolo Paulo, é o sofrimento da igreja cristã. Nós sofremos hoje muito menos do que os nossos irmãos, os nossos heróis da fé sofreram para manter essa igreja de pé. Você hoje sofre um pouco, eu sofro um pouco, mas nós temos a obrigação de manter a igreja de pé. Então vamos lá, para me encerrar. Quem já ouviu alguém fazer assim, ó? Crê em Deus Pai? Eu, quando jogava bola, eu era assim, crê em Deus Pai, eu errava um pouco. Eu nem sabia o que era. Hoje eu vou fazer sempre, você imaginou? Fazia sempre. De vez em quando eu fazia, uns 3 em 3 vezes fazia isso. Crê em Deus Pai. Quando eu aprendi isso alguns anos atrás, eu fiquei admirado. Que quando eu me converti, alguém falava que Deus Pai deu nas costas. Está amarrado. Está amarrado idólatra. De uma maneira que a igreja encontrou, irmãos, de rebater essa heresia. E não tinha um fundamento, era rápido, não dava tempo de pensar. Eu vou fazer uma lei, não, era rápido. A igreja é fechada. É um matando, é um colocando esse marcião doido, dizendo que a revelação foi dada para ele. É o noticídio dizendo que o sacrifício não foi algo suficiente. Então eles vão elaborar o credo. Escreve aí. Não tem ninguém que fala cruz credo. São costumes do mundo que ele nem sabe o que é falar. Nem sabe o que é falar. Eu, quando eu falava cruz credo, eu nem sabia o porquê da cruz. Imagina do credo, mas eu vou falar para vocês hoje o que é o credo. Tem acento no E não. Credo. Mas fala credo. Eles desenvolveram o credo. O que significa credo? É uma palavra latina que na sua tradução é eu creio. Cruz credo, cruz eu creio. A gente fala quando é coisa ruim, né? Quando se uma coisa ruim, cruz credo. Cruz eu creio. Sem saber. Está vendo que é bom estudar, irmãos? São erros que a gente nem imagina que está errando. A gente leva hoje um tom de brincadeira, mas erros que a gente nem imagina que está errando. Eu vou citar um credo para vocês para acabar, porque tem bastante coisa para falar aqui desse credo. É uma oração, tá? Você ouviu falar rezas. Moça, principalmente de papo. Chega alguém para você reza, não reza? Reza. Eu vou fazer uma oração, porque ele está falando. Reza, oração. Uns falam reza, uns falam oração. Não vai mudar nada. Porque as palavras vão sair do teu coração. E para quem vai ser levantada essa palavra? Tá bom? O que é a atitude de oração?
e reza. Oração é algo espontâneo. Reza é algo que é decorado. Por isso que chamamos de reza. Mas é algo decorado. Tá? Então você vai escrever o que é o credo. Qual foi ali o fundamento? Eles vão usar isso aqui agora, esse artigo, para se defender de heresias. Vou falar para vocês, tentar falar devagar. E você vai escrever: creio em Deus Pai. Por isso que fala rápido: creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai. Vírgula. Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai. Vírgula, Todo-Poderoso, Criador do céu e a terra. Na linha de baixo, e em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo. Seu único filho. E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. O qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ó, eu falo essa palavra Virgem Maria. Lembra que eu falei na aula aqui passada? Muitas vezes criamos indiferenças com Maria. Maria não tem culpa da idolatria imposta sobre ela. Tá bom? Foi uma mulher pura. Foi uma mulher que buscou santidade que nós temos que buscar. É uma mulher que com certeza é honrada e vai ser honrada no céu. A idolatria imposta sobre Maria, ela não tem culpa alguma. Ela não pregou isso. Ela não pediu para ser idolatrada, tá bom? Quando você ouvir falar sobre Maria, Virgem Maria, porque ela era uma jovem, aproximadamente 14 anos de idade, que era virgem, separada, ela se separou dos desejos da carne, para ser ali, receber o Espírito Santo, como diz o credo, receber o nascimento de Jesus. Ouviu falar de Maria, nós não adoramos Maria, mas nós respeitamos Maria, que é uma pessoa que tem a sua salvação garantida, tá bom? Então vamos lá. Da Virgem Maria, vírgula, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Pôncio, P-O-N-C-I-O, Pôncio Pilatos. Se quiser ser mais detalhista, coloca um chapeuzinho no olho. Pôncio Pilatos, vírgula, é grande, hein? Foi crucificado, morto e sepultado. Crucificado, morto e sepultado. Ponto e vírgula. Desceu ao Hades. Alguém não sabe o que é Hades? Vamos saber o que é Hades? Vou falar para você que é uma espécie de inferno. Vai ter uma aula mais para frente. Você vai aprender. Tá? Não é heresia, não sou idioticismo. Mas o inferno ainda não existe. É uma preparação. Agora, uma aula bem mais profunda. Vamos ter base primeiro. O inferno não é que não existe. Não está ainda preparado para receber. Então ninguém foi para o inferno. Ah, está para o inferno. Não tem ninguém no inferno.
Desceu no Hades, Jesus desceu no Hades, pegou a chave da morte ali, tomou da mão do inimigo e está sob a autoridade, com toda a autoridade sobre as suas mãos. Vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Desceu ao Hades, vírgula. No terceiro dia ressuscitou dos mortos. No terceiro dia ressuscitou dos mortos. Vírgula. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Pai Todo-Poderoso. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Parece que falta uma letrinha para encaixar uma palavra na outra, né? Vírgula. De onde há de vir e julgar os vivos e mortos. De onde há de vir e julgar os vivos e mortos. Está acabando. Julgar os vivos e mortos. Na linha de baixo. Creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Vírgula. Na Santa Igreja Cristã. Depende da tradução desse credo, você vai escrever assim, na Santa Igreja Universal. Tá bom? Aliás, irmãos, sabe como Igreja católica também. católica? Pastor Clodoro, isso que eu ia falar. Você sabe o que significa a palavra católica? Católica é universal. Tá bom? Universal, levar a palavra a todo o universo. Por isso que eu vou falar credo católico. Se você ver lá nos tempos antigos, na igreja primitiva, credo católico, o mesmo credo aqui, tá bom? É universal, levar todos os universos. Tu quer dizer que se a pessoa falar veio da igreja católica, não está errado. Hoje vai ter ali uma diferença em entendimento da Bíblia, né? Mas assim, se for para o início da igreja, o início de todas as coisas, a palavra católica é levar a todo o universo, universal. Se a gente falar, por exemplo, assim, da igreja dos crentes, vão ficar tudo Vai ficar né? acostumado, mas dentro dessa matéria não aprender ainda, o início da igreja católica, tá bom? Mas o que? Com o princípio que nós temos hoje. Aí, com o passar do tempo, foram mudando, outra matéria sempre. Igreja cristã, né? Cristã. Traço. Para a gente acabar, duas linhas só. A comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Vírgula. Na remissão dos pecados. Na comunhão dos santos, vírgula, na remissão dos pecados. Vírgula. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Na ressurreição da carne e na vida eterna. E vai encerrar dizendo amém. Então esse é o credo apostólico. Tá? Esse é o credo apostólico. É a defesa do cristianismo contra as heresias. Tudo que fosse contra a esse ditado aqui, esse dito aqui, ele sabia que era heresia. Crê no Deus Pai, crê no Deus Filho que ressuscitou, crê no Espírito Santo. Todo ensino que estivesse fora desse credo apostólico, eles entendiam que seria heresia. Tá? O fundamento desse credo
Evangelho. Nós aprendemos do Evangelho, está aqui dentro. Dos Pai, dos Filhos e do Espírito Santo. Trindade divina. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? É muita novidade para muitas pessoas, eu sei disso. Mas fica tranquilo, aos poucos a gente vai explicando. O método aqui para você rever os estudos é necessário, principalmente nessas aulas. Nós vamos aqui crescendo, aprendendo, vamos parar por aqui, tá? Vamos falar sobre apóstolo, sobre ortodoxidade na próxima aula, a implantação das igrejas apostólicas, e vamos dar continuidade. Mas peço para os irmãos, imediatamente quando for colocado esse vídeo publicado, se não hoje ou amanhã no máximo, reserve um tempo, se não conseguir o dia inteiro, num dia, 1 hora e meia de estudo, meia hora um dia, meia hora outro, mas não deixe de ouvir, de anotar essas informações, tá bom? Alguma dúvida ficou aí? A ressurreição da carne cita para Jesus Cristo. Aí é nós, aqui é nós embaixo, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, né? Vamos remitir os pecados pela vida de Jesus, nossa carne vai ser ressuscitada e nós vamos ter a vida eterna. Tá? Ou seja, tudo que não falar disso daqui é heresia. Porque algumas pessoas dizem que a carne vai ressuscitar, que não vai ter a vida eterna, que o pecado não é perdoado. Então, essa parte final aqui, ele está falando de nós. Bom, é o credo apostólico. Mais alguma dúvida aí? Eu queria perguntar só sobre uma coisa que foi sobre a igreja daquela que eles falam de Jesus Cristo nos últimos dias. O que o senhor diz sobre essa igreja? É o que eu falei para você agora, revelações em monte. Pessoas que estavam em monte, uma mulher que estava no monte, orando a Deus, né, em comunhão com Deus, e teve uma revelação dizendo que a Bíblia estava errada. Caso dos mormons, testemunho de Jeová, são os nossos irmãos, tá bom? Precisam de nós. Eu aprendi com Deus isso daí. Se o testemunho de Jeová bater na sua casa, combina com ele. 15 para você, 15 para mim. O acordo. 15 para você, 15 para mim falar. Não expulsa não. Tá bom? Pai de santo, qualquer um. Não expulsa. Ouve, vai ter base, alicerce, aí você prega. Tá bom? Jesus ele trabalha assim. Não vamos ficar guerreando, não. Tendo ali rivalidades, não. Também não vamos ser influenciados por eles, não. Nós vamos pregar a verdade. Mas tem que ter um acordo. Vou te ouvir, mas você vai me ouvir também. Tá bom? Vamos encerrar então a aula. Irmãos, rapidamente agradecer quem trouxe o alimento hoje, tá bom? Quem não conseguiu trazer, puder trazer na próxima aula. A gente